Bom dia! Vou falar de 2 pilares da riqueza hoje, hein? 2 pilares. Então, bom dia, Gabi, bom dia, Lê. Se vocês souberem de alguém para compartilhar, nós vamos começar a falar sobre os pilares da riqueza. E o que é riqueza? Já vamos colocar aqui o que é riqueza? Riqueza não é só dinheiro na conta. Eu acho que isso tá claro para vocês aí, né? O que vocês acham sobre isso? O que é riqueza além de dinheiro? Riqueza não é só dinheiro na conta e todo mundo sabe disso. Você pode ser uma pessoa milionária e você pode não ter riqueza alguma. Saúde, relacionamentos, liberdade emocional, isso também consiste numa vida cheia de riqueza. Então a gente vai falar desses 2 pilares hoje. O primeiro pilar, a gente vai falar sobre sua história. O que é que a sua história tem a ver com a sua riqueza? Vamos começar falando sobre, durante a sua história de vida, durante quando você criança, você ouvia várias histórias sobre dinheiro. O que você ouvia sobre dinheiro na sua família e nas pessoas no bairro, na cidade que você morava, ou então com as pessoas que você se relacionava? O que você ouvia sobre dinheiro quando você era criança? Conta pra mim. Tem alguma coisa marcante sobre o que você ouvia quando criança sobre dinheiro? Quem aqui já ouviu que pessoas ricas não são boas? Quem aqui já ouviu que dinheiro é o mal de toda a humanidade? Gente, se vocês não responderem, nós não vamos conseguir seguir, né? Ou todo mundo aqui tem crenças positivas sobre dinheiro? Quero saber. Se não fosse por dinheiro, não ia ter a tal briga. Minha mãe sempre pedia para eu pedir dinheiro pro meu pai. Eu sempre via meu pai falar que não tinha dinheiro. Para mim, era um tormento ter que pedir dinheiro pro meu pai. A famoso, não temos dinheiro. E aquele lema de, pro filho não pedir, já vão falar que não tem. E aí o filho que ouve que não tem, o que vai acontecer? Ele já não vai querer pedir, exatamente. Ele é aquele negócio, gente, como é que eu vou pedir dinheiro se eu só escuto nessa casa que não tem dinheiro? Eu entendo. Ou seja, pense bem, se a gente for pra vida com essas crenças que a gente recebeu de criança e a gente não ressignificar, a gente sempre vai ficar com isso na cabeça, que a gente não tem dinheiro pra nada. Pra nada. Acontece que crenças e histórias contadas diversas vezes se tornam uma verdade. Por quê? Porque de forma neural, a gente foi criando sinapses neurais para falar sobre isso. Então, a sinapse neural que a gente escutou na infância de toda hora, não ter dinheiro, não ter dinheiro, não ter dinheiro, gravou isso na nossa mente. Então, a gente fica com essa sensação. Então, por exemplo, eu, quando criança, tinha esse lema também, de que se não tinha dinheiro, logo não vai dar para eu fazer nada do que eu queria. E tudo que eu queria envolvia dinheiro. E tudo que eu pensava, eu logo não poderia ter. Assim como a Gabi aqui comentou também. Então, essas crenças que a gente foi ouvindo tem a ver com a nossa história. E aí vamos pensar que são 2 pernas, tá? Então, uma perna, que é o pilar emocional, fala sobre como a gente vê o dinheiro desde a infância. Beleza? Se a gente não vê o dinheiro com bons olhos, a gente hoje não consegue ter esse pilar bem estruturado na nossa vida adulta. Faz sentido? Como é que a gente vai enriquecer se a nossa história diz totalmente o contrário? Faz sentido? Se você aí
sente, percebe que tem esse ponto emocional sobre a parte do dinheiro, o que eu convido você a fazer agora? Pensa que a sua perna esquerda é a sua perna do dinheiro, da história do dinheiro na sua vida. Tem feridas a serem tratadas aí? Tem temas a serem resolvidos aí? Então imagina que na sua perna esquerda tem um arranhão, tem uma fratura exposta. Se essa fratura exposta é um machucado da sua infância relacionado a dinheiro, o convite é: identifique quais são. Porque enquanto você não curar essa perna esquerda relacionada ao seu dinheiro, você não vai conseguir ter dinheiro. Porque você tem crenças limitantes construídas desde a sua infância sobre o que é ser rica, sobre o que é ter dinheiro, certo? Mas dinheiro não é só isso, como a gente está falando. Dinheiro envolve também a questão emocional. Então, se você não está bem com o seu dinheiro, como é que você vai estar bem nos outros pilares? Afinal de contas, a forma como você cuida do seu dinheiro é a forma como você se relaciona no mundo. E aí, faça essa reflexão agora. O que é que você faz com o dinheiro que você replica nas outras relações que você também tem? Beleza? Então, essa reflexão eu vou pedir para você fazer durante o seu dia, porque a gente vai olhar para a segunda perna, que é a perna do dinheiro, efetivamente, mas a gente vai falar da perna que é você. O que você faz com a história do dinheiro que você tem dentro de você? Aqui, a gente deixa de lado tudo que nos contaram e tudo que a gente escutou e vem um pilar de responsabilidade pessoal. Você determina o que você vai fazer com essa história que contaram para você. Faz sentido? Aqui o objetivo, quando a gente olha para a sua história, desde a sua infância, todas as coisas que você tem dentro da sua cabeça relacionado a enriquecer, a ter dinheiro, a não ter, a ter muito, a ter pouco. Então, identifica isso e aí você vai para outra perna, que é a sua perna direita, e você olha para o que você vai fazer com essa história. O tempo todo você está definindo se você vai ficar à mercê do que você recebeu e do que você tem na sua cabeça, ou se você vai fazer um pouco diferente daquilo que você escutou. Então, ter que prender o dinheiro ou gastar por medo faz todo sentido. E aí o dinheiro, gente, o dinheiro é fluxo de vida. O dinheiro é para ser vido, ele é para ser servido. Então, a gente tem que entender que se a gente tem dentro de nós crenças não positivas relacionadas ao dinheiro, a gente não consegue ter o dinheiro em mãos. A gente sempre vai querer fazer algo relacionado àquela crença que a gente tem na nossa cabeça. Então, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa plantar novas sementes, fazer novos movimentos e novas atitudes relacionadas às histórias que nos contaram sobre dinheiro. Com isso, a gente vai conseguir transcender esse pilar que é tão importante, afinal de contas, a gente ter dinheiro na vida e a forma com que a gente se relaciona com ele vai nos levar para boas relações em várias áreas. Imagina que você tem duas pernas, só que essas duas pernas não funcionam bem. Por quê? Primeiro que você teve histórias e você teve cenas na infância que te impediram, né? Ou seja, nunca tinha dinheiro, eu nunca podia pedir. Dinheiro é sinal de briga. Então, para que eu vou ter dinheiro hoje? Aí a sua perna já tá manca, a sua perna esquerda, certo? Você tá totalmente ali rastejando na vida. Você não consegue andar. Por quê? Porque você tem toda aquela sinapse neural na sua cabeça de que nada funcionou, de que não é bom, de que dinheiro só trazia problemas, ou que dinheiro era a solução de tudo, mas que você não tinha naquele momento. E aí a outra perna, que é a que você poderia se responsabilizar, você não consegue se responsabilizar. Afinal de contas, você tem todo aquele pilar de dor da outra perna que faz você fazer o quê? Ficar manca na vida. Então, por mais que você queira, no seu momento de responsabilidade, querer ser adulta, você não consegue, porque todas aquelas sinapses neurais que você tem na sua cabeça dizem o contrário para você. Só que o que acontece? Você fazer esse exercício de olhar lá para o passado
e ressignificar. E como é que a gente ressignifica? Com outras experiências, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai conseguir identificar qual é o borogodó da sua família que você tem que faz com que você ganhe dinheiro hoje. É fácil identificar isso? Qual é o borogodó que você tem hoje e recebeu da sua família, independente das crenças que eles nos contaram, das histórias contadas, que hoje faz com que você ganhe dinheiro? É fácil identificar isso? Ou ainda não tá claro? É difícil ter essa clareza? Porque se é difícil ter essa clareza, saiba que isso vai fazer uma diferença gigante dentro de você. Por quê? Porque riqueza, primeiro, ela é interna e depois ela é externa. Você reflete fora de você aquilo que você tem dentro. Então, é uma escolha. É uma escolha sua hoje, ouvindo isso, olhar e ressignificar. Então, se você decidir não fazer nada, você já tem a sua sentença. Qual é a sua sentença? Não fazer nada vai fazer com que você continue vivendo da forma com que você vive e tendo os resultados que você já tem. Tomar a decisão de olhar para a sua história, entender quais são as crenças, ressignificá-las através de novas experiências, dar um novo sentido para essas crenças, dizer agora para você, adulta, que você pode fazer diferente, um pouquinho diferente, que você pode sim experimentar de uma forma diferente essa crença sobre não ter. Por quê? Porque agora você adulta pode falar para você, eu não tinha, era difícil, mas agora adulta, nós duas, eu e a minha criança, você e a sua criança, nós podemos dar aquilo que pra gente era difícil. E se pra você o pilar da perna esquerda é um problema com relação à briga, como você hoje pode trocar a experiência para algo leve, algo saudável e algo sem brigas? Essa escolha muda tudo, porque daí você consegue caminhar na vida com duas pernas saudáveis. Você não precisa estar mancando e você não precisa rastejar na vida. Quando você identifica a sua história, identifica os pontos que ainda tem feridas, que ainda tem cicatrizes e que você pode então ressignificá-los. É uma opção de escolha transformar a vida que você tem, certo? E aí, uma vez curado dentro, você consegue ter a riqueza fora, que é realmente a riqueza financeira. Porque a riqueza financeira não vai vir de um lugar no qual a gente tem crenças limitantes relacionadas ao dinheiro. Não vai vir. E a gente pode querer seguir a nossa vida pensando e desejando, mentalizando mais dinheiro e fazendo mapas mentais. Só que se a gente tem na cabeça uma convicção, a gente falar que quer R$1 milhão, não vai ter o resultado de vir esse R$1 milhão. Por quê? Porque quando você fala, você nem mesmo acredita. Faz sentido? Se você pega e fala assim, ano novo, quero agora realizar e ganhar R$1 milhão esse ano. O seu corpo, ele reage com uma resposta positiva ou negativa com relação a isso. Ele treme, ele fica rígido, ou ele fala, yeah, é isso mesmo, a gente consegue, eu consigo visualizar. Como o seu corpo reage quando você fala que você quer ser uma milionária. Se você não se ressignificar as crenças relacionadas ao dinheiro que você teve na sua infância, o seu corpo não consegue acreditar naquilo que a sua mente está dizendo. Eu quero me tornar uma milionária. O corpo diz, não consegue. Se não tem sentimento junto com o pensamento, indo na mesma direção, isso não vai acontecer. Por isso é importante os dois pilares, as duas pernas estarem curadas, andando em direção ao seu futuro. Beleza? Então, qual é o exercício que eu vou convidar vocês a fazerem? Façam uma lista com todos os pensamentos e crenças e ideias
que você tem sobre ser rica e ter muito dinheiro. Anote tudo que vier à sua mente sem filtros e sem julgamentos. Faça isso, isso vai te ajudar a crescer e veja isso sem julgamento para te transformar. Ou seja, anota todas as crenças que você precisa ressignificar sobre a riqueza. Você fazer esse simples exercício pode mudar a forma que você nem faz ideia de como você pensa sobre essa característica, sobre essa questão financeira na sua vida. Por quê? Afinal de contas, a gente ouviu isso desde criança, a gente ouviu isso muito tempo. Eu, quando criança, eu sempre pensava, eu não tenho dinheiro, eu quero fazer isso, mas eu não tenho dinheiro, eu quero fazer isso, eu não tenho dinheiro, eu nem pedia. Assim como a gente já falou aqui. Por quê? Porque eu já sabia que não tinha, o script era não ter, então eu ficava só com aquela coisa, eu não vou nem pedir. Mas eu tive que contar uma nova história pra mim, de que agora eu posso me dar aquilo que eu nunca pude, aquilo que eu tinha vontade de realizar e eu não realizava, porque eu não queria atrapalhar, porque eu não queria dar trabalho. Então, a primeira oportunidade de fazer diferente, eu fui lá e ressignifiquei. O meu convite é para que vocês façam o mesmo. Caracas, que top! Se não tem sentimento junto com pensamento, não realiza. Essa é a grande mensagem. Se não tem pensamento e sentimento falando junto, não realiza. E, gente, isso é uma chave para a vida em qualquer coisa que você vá fazer. Se você fala, eu quero ter um apartamento grande, e o teu corpo diz que não, revisita. Olha para o tamanho do apartamento grande quanto você pode agora, para então você poder ter o apartamento que você quer, mas não ir além daquilo que o teu corpo consegue hoje. Vamos pensar em degraus da prosperidade? Então, hoje você está no degrau 1 da prosperidade. Se você olha para o degrau número 10 da escada, isso te dá medo. Por quê? Porque o teu corpo nunca chegou lá. O teu corpo não tem memória celular para te levar até a escala 10. O que você precisa fazer é um degrau de prosperidade por vez. Quando você for para o segundo degrau, já vai te dar medo suficiente, mas você ainda consegue. E você fala, vamos com medo mesmo. Chegando nesse patamar, desse degrau aqui, que você já subiu, você vai para o terceiro, quarto, quinto, sexto. E assim, o teu corpo e os teus pensamentos vão dizendo para você, sim, você consegue, sim, eu consigo sentir que a gente pode. E do 1 pro 10 é impossível, você estaciona e você não sai mais. Nem do degrau 1 e você não chega no 2. E aí você estagna na vida. A tua vida fica estagnada quando você não se permite subir um degrau por vez. Essa escala que eu tô falando é o nosso degrau da prosperidade. Esse degrau da prosperidade tem relação clara com o nosso dinheiro. Por quê? Qual é o teto máximo que alguém da sua família já ganhou de dinheiro? Se na sua família o teto máximo era 3 mil reais, ganhar 10 mil reais pra você dá medo, não dá? Se na tua família eram pessoas que ganhavam todo mês salários que não eram nem salários, que eram tipo, eu ganho pelo que eu faço, eu ganho, tem mês que eu ganho 10, tem mês que eu ganho 350, 3 meses que eu ganho 500, tem mês que eu ganho 3. Como é que é pra você ter salários mensais? Como é que é pra você ter muito dinheiro todo mês? Esse degrau da prosperidade tem a ver com a nossa história. A gente tem tetos financeiros que a gente precisa furar e ir pro próximo e criar novos pilares. E a missão aqui é você que tá aqui hoje fazer isso por você. Porque quem já no passado já fez o dele, já fez. Ele chegou no termostato dele, ele já chegou no degrau da escada dele. Agora você tem a possibilidade, a escolha de fazer novos degraus, de subir novos degraus nessa escada financeira, nessa escada da prosperidade, seja para comprar teu apartamento, para comprar teu carro, para realizar seu sonho, para fazer teu curso. Isso só depende de você começar a subir os degraus, pouco a pouco. Beleza? E aí teu corpo e o teu coração vão conseguir ir em direção juntos, conforme o que você deseja. Caso contrário, a gente para, estaciona, estagna, tem medo e o medo paralisa. Para isso tudo fluir, você
precisa olhar para suas duas pernas. Espero que você faça esses 2 exercícios, que é olhar para a história da sua família, olhar para as crenças que te falaram, olhar o que te impossibilita ser rica hoje e escrever essa nova história, tá bom? Um ótimo dia. Beijo!